Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora gravar essa aulinha aqui, deixar registrado no mais uma aula nossa do Price Action, dessa vez falando um pouco mais sobre as zonas de Supply e Demand, né? Que eu deixei aquela primeira aula gravada sexta-feira e agora eu vou deixar para vocês aqui, a gente vai aprofundar um pouco em falar como que a gente faz para identificar essas zonas de Supply e Demand e também como que a gente marca elas no gráfico, tá? E vocês conseguirem entender que essa parte é muito importante porque vai fazer com que vocês tenham conhecimento de realmente qual é a forma que os grandes players enxergam, aonde ficam os order blocks e também onde ficam aí com isso as melhores zonas para se operar, certo? A gente tinha falado sexta-feira como que funciona o mercado, né? Ele desce, base e continua. Ele desce, base e sobe. Ele sobe, base e continua. E ele sobe, base e desce. Esse é o famoso desenho que eu fiz para vocês. Do rally, base, rally. Drop, base, drop. Rally, base, drop. Drop, base, rally. Esse é o básico que vocês precisavam entender. Daqui para frente, agora a gente vai falar como achar essas zonas no gráfico para a gente estar marcando, tá? Antes eu vou passar para vocês um pouco dos padrões que a gente usa de candle para fazer essas marcações e identificar essas zonas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que identificar no gráfico é quando tem os padrões de reversão, tá? Então, o que a gente usa normalmente como padrões de reversão? Os finais de movimento. Então, por exemplo, o candle vem aqui, subindo, certo? Aí ele deixa um candle vermelho. Um candle vermelho, né? Com pavio. E depois ele desce. Ele reverte. Tá? Que a gente vai... esse candle aqui ele pode ser vermelho ou verde, tá? Tanto faz. O que vai determinar para nós é aonde a gente vai marcar essa região. Então, assim, por exemplo, a gente sempre vai pegar a zona que teve o rompimento. Então, aqui nesse caso, o que a gente faz para marcar? A gente marcaria essa zona aqui, ó. Entendeu? A zona que extrapolou. Ou até você pode marcar o candle, tá? Mas, normalmente, pode marcar, sim, essa zona que sobrou. Isso seria a zona de demanda. A zona que a gente vai estar procurando quando o preço voltar a testar lá na frente. De supply, na verdade, desculpa. Isso serve para a zona de demanda. Então, como que a gente vai identificar e como que a gente vai marcar? Tem alguns padrões de candle, né? Quando o candle vem, verde. E aí, por exemplo, ele engolfa. E aí depois ele rompe. Tá? Essa zona aqui é a zona de supply. O lado vendedor. Quando o candle vem vermelho. E ele faz ao contrário. Ele engolfa. Ou pode deixar aqui, ou pode deixar um paviozinho aqui para baixo também, não tem problema. Nesse caso eu coloquei com o paviozinho para baixo, a gente vê. Como que a gente marca? Assim. Da abertura do candle até o pavio. Então, pessoal, essas são as principais formas de a gente identificar as zonas de supply e demand. Por quê? Porque depois o preço lá na frente, o que ele vai fazer? Ele vai subir. Aí ele vai voltar a testar essa zona aqui. Por quê? Porque ele volta para buscar liquidez onde teve order blocks, onde teve
ordens presas. E vocês podem verificar no gráfico. Isso sempre vai acontecer. Por isso que as zonas de supply and demand, a gente deixa marcado elas por mais tempo no gráfico. Ela estica até ela ser testada de novo. Porque às vezes uma zona de supply and demand, eu vou mostrar no gráfico agora aqui, nessa aula, vocês vão ver que elas respeitam zonas marcadas lá atrás. Então é muito importante, por quê? Porque é onde as ordens ficam presas, é onde tem blocos de ordem, que são os que a gente chama de border blocks, que ficam presos. E uma hora essas ordens elas têm que voltar para dar liquidez a esses orders block, entenderam? E também tem esse padrão aqui, que esse é o padrão que mais acontece em topos e fundos principalmente, que é quando acontece o famoso estrela cadente e, no caso do verdinho, o famoso martelo. E quando é esse caso específico desse candle, a força desse order block, ele está onde? A gente sempre vai marcar o pavio dele, que é o pavio onde teve a rejeição. É aqui que tem ordem presa. Por quê? Gente que tentou vender e ficou estopado na compra, e aí depois essa ordem volta a buscar. Então, quando for martelo, a gente sempre vai estar marcando pelo pavio dele. E é isso que vocês têm que entender, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha no gráfico, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E o que a gente usa para marcar? Primeira coisa, a gente dá uma olhada nos 60 minutos, tá? Que é o local principal que a gente vai fazer o quê? Então a gente começa marcando pelos 60 minutos e depois a gente afina essa marcação pro operacional nosso. E eu opero no 15 e no 5, mas eu afino pro 15. Eu sempre deixo marcado no 15. Por quê? Porque o 15 tem mais força. Então ele vai ser um order block mais poderoso, certo? Então eu deixo sempre no 15 minutos, mesmo que eu vá usar os 5 minutos para operar. Beleza, galera? Então vamos lá, ó. Eu até deixei esse gráfico limpo aqui, que é para a gente começar a fazer a marcação certinho, tá? E o que eu uso? A gente pode usar esse triângulo, tá? Para a gente fazer a marcação. Então o que eu faço? Primeira coisa, quais são as... Vamos olhar aqui primeiro, né, na região que a gente está operando. A gente está no gráfico de 60 minutos e o range que a gente está operando é esse aqui. Certo? Então a gente vai fazer o quê? Marcações dentro desse range. Depois, para o lado que o preço for, a gente verifica depois. Então, olha só. Vamos começar por onde? Vamos começar pela zona de cima aqui. Certo? Primeira coisa, vamos configurar a nossa linha para deixar ela com preenchimento, tá? E aí, o que a gente faz aqui? O que eu falei para vocês que a gente marca? A gente marca... Ó, a máxima, e aqui nesse caso, como é os 60 minutos, eu vou deixar a máxima e 50% do candle, certo? Para a zona não ficar muito grande, tá? Depois a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Apesar que essa zona ela não vai ser, acredito eu que ela não vai ser atingida tão cedo, mas vamos deixar ela aqui para frente. Lá no futuro, lá para frente, vocês vão ver que uma hora o preço vai chegar lá. Segunda, copiar, colar. Vamos fazer o maior. A segunda marcação nossa vai ser aonde? A gente tem essa daqui, que é uma zona que ainda não foi testada. Certo? Então vamos deixar marcada essa daqui. Depois, a gente tem essa de baixo, que é onde o preço está trabalhando agora. E quando a gente olha para trás, olha que eu vou até deixar essa aqui mais alongada. Olha como esse order block aqui de trás, ó, foi respeitado. O preço, olha só. O preço ele bateu aqui, respeitou, né, aqui. Depois ele fez um falso rompimento e aí criou esse novo order block aqui embaixo. E olha como ele respeitou. E agora ele rompeu essa order block aqui.
E ele veio testar onde? Essa daqui. Que até então ela não tinha sido testada, porque isso aqui foi só um falso rompimento. Então vocês viram como o preço, ele sempre lá na frente, depois do movimento, ele foi buscar aquela zona de liquidez. Então vocês viram a importância da marcação e de deixar a marcação do order block mesmo depois, tá? Então aqui o que a gente marca? Essa aqui. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem os candles de pavio, quando a gente tem doji, isso aqui é importante vocês saberem. Quando a gente tem doji ou spinning top assim no topo, a marcação fica na máxima e na abertura do spinning top, tá? Que é o ponto onde tem order block. Então vamos deixar. Tanto é que vocês podem ver, ó, que a abertura do spinning top é onde depois o preço respeitou. Certo? Depois, o que a gente tem aqui? A gente tem essa região aqui. Vamos copiar, colar um mais curtinho. Essa região aqui. Que essa região aqui foi uma região que o preço fechou num dia, depois ele abriu com um gap e ele não voltou para testar. Depois a gente vai buscar qual região? Essa daqui. Tá? Eu tô marcando assim mais ou menos, porque depois eu vou afinar a marcação no 15 minutos, tá, pessoal? Por isso que eu tô marcando mais ou menos as regiões, porque depois o ajuste a gente faz no 15. Tá? Tem essa aqui. E por último, o fundo. Certo? Aí você vai falar, Emerson, mas é muitas áreas perto. Não, não são perto. Isso aqui é os 60 minutos, tá, pessoal? Então vocês veem que eles acabam coincidindo com as zonas de suporte e resistência. A diferença é o quê? Que a gente está identificando não topos e fundos, mas sim as regiões onde tem os blocos de ordens. Então o que a gente faz agora? Eu não vou nem pro 30 minutos, eu vou pro 15 minutos direto. Ajustar. Que aí agora a gente vai fazer o quê? O ajuste fino para operar. Né? Então agora a gente faz o quê? Primeira coisa, ajuste da linha. Então nesse caso aqui, ó, a gente faz o ajuste dela por quê? Porque a gente tem aqui a máxima, que é na verdade é um martelo. Então a gente vai deixar marcado aquele martelo. Certo? Agora a gente marca aqui. O que a gente vai marcar nessa região aqui? Lembra que eu falei para vocês? Ó, o que a gente tem ali em cima? Um doji. E olha como ele respeitou a linha do doji. É aqui que a gente deixa marcado, na linha do doji. Pronto. E aqui embaixo, lembra que eu falei para vocês do order block? E olha como que a gente identifica o order block aqui. O que tem perdido aqui? O que vocês identificam? Olha esse candlezinho vermelho aqui. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é ordem de vendedor que ficou preso. Por que eles ficaram presos? Porque o cara apostou que aqui seria um topo e o preço ia reverter, dormiu vendido, acordou aqui, aí veio trabalhando o preço. Agora, o que esse preço precisa fazer? Ele precisa voltar nessa linha para executar essas ordens que ficaram presas para depois da ignição. É isso que acontece. Por isso que a gente chama de order block. Então, o que a gente vai marcar aqui? É essa região aqui, ó, que é onde eles ficaram presos. Vocês veem que já começa a afinar o operacional. E aqui assim, ó, e aqui é como eu falei para vocês. Nessa parte do fundo, a gente teve o quê? A mínima. Então, a gente vai marcar onde aqui? No corpo do candle. E na mínima. Pronto. A gente já ajustou a nossa zona. E essa última aqui é o pavio. O pavio desses candles aqui. E aí depois o fundo também é a mesma coisa.
A gente tem esse... O fundo ele é maior porque ele tem esse candle aqui, ó. Esse que marcou o fundo aqui, que deixou o paviozão. Então, esse cara aqui é o order block, ó. É o pavio dele, tá? Por isso que muita gente perde dinheiro. Porque fica procurando ponto específico. E não é ponto específico, é zona. Entenderam? E é essa conta que precisa ser feita e é essa chave que precisa ser virada. Que é o quê? É a zona, gente. É uma zona de preço. Não é, o preço não é pontual. O preço ele tem uma região que ele respeita e a gente tem que entender isso. Tem ordem sendo executada em todas essas regiões. Então a gente deixa marcado. E aí a gente tem a nossa marcação. E com isso vocês vão vendo que, olha só, quando a gente olha para trás, esse order block aqui, olha a região. Olha como o preço respeita. Olha como ele chegou aqui, ele brigou, respeitou, chegou próximo. Então agora ele ficou com ordem presa. Porque ele vai renovando as regiões, entendeu? Olha essa região aqui, ó. Ele deu um falso rompimento aqui, mas olha essa zona como respeitou. Aqui, aqui, depois aqui. E aqui, mesma coisa, ó. Essa região. Então, quando vocês começam a entender isso e olhar que é uma região no gráfico e não uma linha, começa a ficar muito mais claro. Entenderam? Essa aqui eu não vou nem deixar marcado, porque o preço não vai chegar lá tão cedo, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva amanhã. Então, essas são as zonas importantes, tá? Isso aqui já fica marcado para vocês aprenderem como fazer a marcação de order blocks. E aí, o que vocês têm que ficar atento? Por exemplo, fez essa marcação aqui. Faz assim, ó, marca uma linha aqui. Marca uma linha nessa região aqui. Ó. Por quê? Porque vai que o preço pode fazer o quê aqui? Ele pode fazer isso aqui, ó. Vem aqui. Buscar liquidez para voltar a subir. O pessoal achar tudo que o fundo é aqui, ele vem buscar testar essa região aqui. Então vocês sempre tem que estar esperto com o último fundo testado. Tá? É complemento, é uma coisa complementa a outra. Porque aqui ele tem que testar, ele tem esse topo para testar, né? E ele tem essa order block aqui. Então, isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui é uma região. Então, vocês têm que estar esperto. Tá? Para não tomar aquela violinada e depois o preço ir no alvo. Então, pessoal, um pouco era isso que eu queria passar. Minha voz deve estar um pouco ruim porque eu tô com a garganta atacada. Mas essa é a segunda aulinha que a gente vai falar sobre supply and demand. A gente vai falar mais disso nos estudos, eu vou estar abordando mais isso, para ficar claro para vocês. Não se esqueçam de ajudar o canal, deixa aquele like. Vocês viram que eu mudei o nome aí, é Vida de Trader, a gente vai estar focado mais só nisso, para a gente dar mais atenção a vocês, tá? E em breve aí a gente volta com as lives. E também vai estar, eu quero abordando mais a questão de mesa proprietária, tá ajudando a galera com mesa proprietária. Entender o conceito, operar com o dinheiro dos outros, parar de ficar torrando o teu dinheiro no mercado. É muito mais vantajoso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Essa aulinha vai ficar gravada aí. Em breve a gente volta com novas aulas. Grande abraço a todos. Tchau.